À frente. Olha, irmãs são presas suspeitas de homicídio em Caucaia, hein? Irmãs. Vamos conversar com a repórter Manuela Braga, que tem as informações desse caso pra gente. Vamos falar. Boa tarde, Manu. Conta pra gente essa história aí, hein? Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Como você bem disse, essas duas mulheres foram presas agora nesse último final de semana, uma de 27 e outra de 37 anos, né? Uma foi presa em Taitinga, a outra aqui mesmo no município de Caucaia. As duas são investigadas por envolvimento na morte de uma mulher em janeiro desse ano, a morte da Nayara Marília. Esse fato, né, ficou sob investigação do núcleo de homicídios aqui da delegacia de Caucaia. E foi essa delegacia, né, a autoridade policial que pediu à justiça a prisão das duas irmãs. Mas para explicar melhor esse contexto criminoso, a gente vai conversar com a delegada Poliana Torres, que preside esse inquérito. Delegada, o que ficou claro para a polícia em relação ao envolvimento das duas irmãs na morte da Nayara? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Manuela. Boa tarde a todos. Então, em relação às irmãs, elas, na verdade, são irmãs de um ex-companheiro da vítima, o qual se encontra preso em uma unidade prisional. E esse ex-companheiro, nós tivemos informações durante as investigações de que o cerne, né, o motivo do cometimento do crime está relacionado a esse ex-relacionamento que ela mantinha, esse relacionamento amoroso. E as suspeitas são de que, tem duas linhas, na verdade, de investigação, de que as irmãs e o irmão suspeitem que ela possa ter contribuído com algumas informações para a captura dele, uma vez que ele foi preso em setembro do ano passado e o relacionamento entre eles findou poucos dias antes do término do relacionamento e da prisão dele. E a outra motivação seria no sentido de que ele não queria o término do relacionamento e possivelmente isso possa ter acarretado a motivação do crime. E o que liga as duas irmãs e o irmão a essa morte? A polícia investigou, né? E a senhora estava me falando que um material que foi periciado do telefônico foi muito importante no meio dessa investigação. Isso. Essas informações nós obtivemos a partir do telefone celular da vítima. E tinham alguns diálogos, né, algumas mensagens que ligavam diretamente às irmãs e esse outro irmão, né, o ex-companheiro da vítima, a esse crime, né, a esse contexto que eu estava relatando há pouco das suspeitas que eles tinham do possível envolvimento dela ou com a prisão dele, ou também em relação ao envolvimento dele, né, deles dois. Agora, delegada, as duas irmãs participaram efetivamente da execução do crime? Não da execução, né? A partir das informações que nós tivemos, nós reunimos na investigação, elas o visitavam com frequência na unidade prisional, o irmão, e possivelmente, elas tiveram um aval para o cometimento do crime. A partir dessa situação, então, foram planejados o cometimento do crime. As investigações, na verdade, ainda continuam para identificar os possíveis executores envolvidos. Mas a motivação e esse contexto todo... A ligação ficou comprovada. Isso. Olha, gente, um fato curioso que me chamou a atenção nessa conversa aqui com a delegada é que ela estava me falando que o homem que seria, né, o mandante, ex-companheiro da vítima, ele está preso. Foi preso em setembro do ano passado. A mãe também está presa. E agora as duas irmãs também estão presas. Ou seja, tanto a mãe quanto os 3 filhos estão presos, né? Ou seja, existe aí uma cadeia criminosa familiar, né, que acaba se configurando nessas situações que são relatadas aí pela delegada. A delegada bem disse, né, que existem 2 possibilidades e as 2 possibilidades ligam ao ex-companheiro dela com as irmãs. Enfim, as investigações, elas continuam aqui pela delegacia, pelo núcleo de homicídios da delegacia de Caucaia, a fim de prender todas as pessoas envolvidas. Um está preso, as outras 2 foram presas nesse final de semana e outras prisões podem acontecer de acordo com o avanço aí das investigações. O fato é que a polícia já tem o norte de mandantes, enfim, as pessoas que participaram efetivamente, mas outras pessoas ainda devem ser presas, né, pela polícia envolvidas na morte da Nayara.
Márcio, eu retorno com você ao estúdio. Meu amigo, coisas que têm que ser investigadas. Obrigado, Manu, pelas suas informações, né? Coisas que têm que ser investigadas a fundo. Né? Muitos crimes aí ficam, né, no limbo, mas aí parece que a polícia agarrou, pegou o fio da meada e aí muita gente vai começar a ser presa aí desse homicídio, né? Você vê que um relacionamento mal encaixado, a coisa pode virar numa tragédia, né?